Levou pouco mais de 10 minutos entre a abertura e o encerramento da reunião pela deputada Mariana Carvalho, presidente da comissão especial que analisa o projeto de lei que cria regras para prevenir e solucionar o chamado superendividamento do consumidor. Antes mesmo de o relator ler o parecer, o deputado Paulo Ganimi fez um pedido de vistas por 2 sessões. Com isso, a proposta só pode ser votada a partir da próxima semana. O projeto principal foi aprovado pelo Senado e foi para evitar mudanças que façam o texto ser analisado de novo pelos senadores que o relator rejeitou todos os projetos que estão sendo analisados em conjunto. Ele apelou para a situação de urgência de mais de 60 milhões de brasileiros endividados. Entre eles, cerca de 30 milhões de superendividados, os que não conseguem pagar o que devem sem comprometer a sobrevivência pessoal e familiar. Se tivesse já sido aprovado, eu não tenho dúvida que com os mecanismos que traz o novo projeto, a mudança do Código de Defesa do Consumidor, ele trata aqueles que estão superendividados e ele trabalha para evitar que novos superendividados caiam, né, nesse limbo aí de sair da situação de economicamente ativo. Quando veio essa discussão era para se comemorar 20 anos do Código de Defesa do Consumidor e hoje já estamos comemorando 30 anos. Então não queremos que esse texto volte ao Senado para demorar mais tempo e que a gente possa fazer com que esses endividados tenham a oportunidade de voltar ao mercado, de voltar às suas compras e principalmente poderem ter uma vida mais tranquila e serem respeitados principalmente por uma condição dentro dos bancos. O deputado Paulo Ganimi discorda. Para ele, mais importante do que votar logo é garantir que o assunto seja bem debatido. Ganimi é contrário a pontos específicos e à própria necessidade de regular a questão por meio de projeto de lei. É um tema que, na minha opinião, a gente deveria mexer o mínimo possível. Toda vez que a gente tenta intervir nesse item, a gente pode provocar mais distorção do que a situação atual. E um dos pontos que a gente estava discutindo, que eu quero estudar melhor, mas foi até um dos pontos trazido pelo Banco Central, é a questão de você não poder utilizar a sua residência, por exemplo, para poder dar como garantia de crédito. E aí o que acontece? A pessoa está endividada, ou a pessoa precisa se endividar para pagar alguma outra dívida mais cara, ela não pode usar o seu bem, que seria uma garantia, para ter juros muito mais baixos, muito mais acessíveis, aí ela vai pegar juros muito mais altos. A proposta prevê, entre outras medidas, que as instituições financeiras informem detalhadamente todos os custos dos empréstimos e que analisem com cuidado a capacidade de pagamento do devedor. Se não forem obedecidas todas as recomendações nesse sentido, o projeto prevê o desconto total ou parcial dos juros e taxas financeiras, além do parcelamento de dívida. As prestações não podem deixar o devedor sem recursos necessários para sua sobrevivência digna, o chamado mínimo existencial. Conforme a gravidade do caso, a instituição financeira que deixar de cumprir essas obrigações ainda teria que pagar ao consumidor indenização por perdas e danos.